Graça e paz, meus queridos. Nós somos agradecidos a Deus, nosso Pai, por nos dar a oportunidade de estar aqui compartilhando com você aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos ensinado. O objetivo desse estudo, na verdade, é fazer com que os nossos comportamentos, nossas palavras possam serem condizentes com a fé que nós professamos, com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós conhecemos a história dos personagens bíblicos e sabemos que eles foram pessoas normais, iguais a nós, que viveram buscando o querer e a vontade de Deus. Nós pedimos nesta hora que Deus possa nos ajudar, abrir o nosso entendimento para que a gente possa estar fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Amém. A nossa reflexão hoje vai para os pais de Jesus, né? Nós estaremos falando e pensando aqui alguma coisa a respeito de José, os pais de Jesus. Iremos ver a trajetória deste homem, e depois nós estaremos vendo a trajetória de Maria e depois a trajetória dos irmãos de Jesus. É muito interessante, se você puder participar dos 3 módulos, né, do Novo Testamento que a gente está iniciando aqui, você vai ficar muito edificado através da reflexão que nós estamos fazendo em nome do Senhor. Vamos lá. Então, a trajetória de José. José é conhecido como o homem a quem o Deus Eterno confiou, em primeiro lugar, a segurança física do seu filho. José foi o homem que Deus levantou para proteger Jesus, né, durante a sua infância. Nós sabemos que o homem, ele é capacitado por Deus para prover a segurança da família. Agora, essa segurança, ela não é apenas na área física, mas também na área emocional. Uma criança, um rapaz, uma moça que é criada por um homem forte, por um homem seguro, por um homem confiável, por um homem que se importa, por um homem que busca o bem-estar da sua família, essa pessoa ela cresce ajustada emocionalmente. Ela cresce com certeza de que ela não estará sozinha, mesmo que a situação se torne difícil, não é? Então, José foi o homem a quem Deus, o Pai, ele confiou a segurança física e emocional de Jesus Cristo, seu filho. José foi responsável pelo sustento, José foi responsável pela educação, José foi responsável pela formação de Jesus. Então, nos momentos mais vulneráveis da vida do Filho de Deus aqui na terra, né, houve um homem a quem Deus confiou estas questões. Meus queridos, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você, homem, que está participando desse estudo, que está ouvindo, que está vendo e ouvindo essas palavras, saiba que Deus conta com você. Deus conta com você. A segurança física e emocional da sua família está nos teus ombros. O sustento da tua família, Deus colocou no teu ombro. A educação, a formação, você é o responsável. Tem muita gente que não se preocupa, né? E eu falo isso desde o início, já que a gente está falando de família, eu vou ser muito repetitivo aqui. Eu serei muito repetitivo. Por quê? Porque eu falarei coisas que já estamos falando desde o início do estudo, dos outros estudos. Então, serei muito repetitivo. Porque o homem é a pessoa a quem Deus confiou a segurança física e emocional, o sustento, a formação, a educação dos filhos,
não é? A segurança física e emocional também da esposa, o sustento também da esposa. Então o homem é o responsável. Infelizmente o que acontece? Nós estamos vivendo épocas em que algumas ideologias estão sendo implantadas e o homem acha que ele não é o responsável, né? Que a mulher é o responsável. Então ele se sente confortável quando a mulher assume uma posição de primazia, de prioridade nessas questões de segurança, nessas questões de sustento, nessas questões de educação, e ele fica por trás, e ele não opera como ele deveria operar, não é? Então, o homem precisa entender, Deus confiou no ombro de um homem a segurança, o sustento, a educação e formação do seu filho quando esteve aqui na terra. Deus, ele observou a linhagem deste homem, José. A gente vê que José, de acordo com Lucas, no capítulo 1, versículo 27, quando ele cita o fato do anjo ter levado uma mensagem para uma moça, para uma jovem que estava noiva, ela tinha contratado um casamento, né? As famílias, naquela época as famílias contratavam os casamentos. Então, tinha contratado um casamento com um homem chamado José. E Lucas deixa isso bem claro, Lucas e Mateus, eles mostram que este homem José, ele era descendente do rei Davi. Ou seja, Deus quando mandou o seu filho vir à terra, ele colocou o seu filho dentro de uma família que iria executar os projetos e os propósitos de Deus nesta terra. Eu pergunto a você, meu irmão, será que Deus contou com você para você ter o filho, para você ter esposa, né? Já que nós estamos falando com homens aqui, nós estamos falando com homens, então eu vou falar de esposa, né? Então Deus te deu uma linhagem, não é? E José sabia disso, tanto que quando Jesus cresceu, ele foi chamado de filho de Davi, né? Por quê? Porque José era descendente de Davi. Então, como você se enxerga? Como você se enxerga? Isso faz toda a diferença. Você se enxerga como um Zé Ninguém? Você se enxerga como uma pessoa qualquer? Um pobre vagabundo neste mundo? Não é? Uma pessoa digna de pena que as pessoas precisam ficar sempre te ajudando e você nunca ajuda ninguém? Você fica sempre na sombra, você não é protagonista da sua história. Quem é você? Como você se vê? Como você se enxerga? Não é? Como você se enxerga? Ou você se enxerga como um descendente do rei? Entendeu? Isso faz toda a diferença na vida do seu filho, porque o filho, a primeira referência que ele tem na vida são os seus pais, não é? E se ele olha para você, homem, como um homem fraco, como um homem que não resolve os problemas, como um homem que fica de mimimi, porque hoje, infelizmente, o que aconteceu? As ideologias estão acabando com os homens, com a hombridade. O homem não é mais homem, ele fica na dependência da mulher, ele fica chorando, lamentando por sua sorte, não é? Mas ou você é um homem que assume a sua responsabilidade, a sua posição e vai à frente, vai à luta e conquista e trabalha e traz o pão, não é? Você, quem é você? Como você se enxerga? Você é aquele que é o necessitado, que é o carente, que fica lamentando da vida, que reclama do seu chefe, que reclama do seu trabalho, que reclama do seu emprego, que reclama do presidente, que reclama da forma de governo, que reclama disso, que reclama daquilo outro. Você é uma pessoa que vive na reclamação ou é um homem que reina em vida? Quem é você? Assim como você se enxerga, o teu filho vai te ver. Você está entendendo? E pior, ele vai ver a ele mesmo. Nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira que a gente expressa a nossa vida.
Você vai ter dificuldade? É claro que tem, todo mundo tem, quem é que não tem? Jesus falou uma vez que a água, né, a torrente de água, ela desce sobre todas as casas, não é? O vento sopra direto sobre todos. Agora, a diferença ocorre na vida daquele que está edificado sobre a rocha ou edificado sobre a areia, entendeu? Então, mas a dificuldade vem para todos, os problemas, adversidades vêm para todos. Nós precisamos entender quem é você, como você se enxerga. Aleluia. Agora, outra coisa que a gente pode ter no José. José, ele sabia que ele era descendente do rei Davi. Agora, José era um homem de caráter, não é? Não era apenas a sua descendência, não era apenas o seu entorno, não era apenas aquilo que estava do lado exterior de José, mas o interior de José era de uma pessoa de caráter. Veja bem, no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 19. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Isso é Mateus, o escritor Mateus, do livro do Evangelho de Mateus, escreveu o seguinte, registrou. O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, né? Maria, mãe do Senhor, desposada com José, ou seja, ela ainda não havia se tornado esposa de José, era prometida de José, antes de se ajuntarem, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja bem, José está noivo de uma moça, noivo de uma pessoa, de uma senhora, de uma jovem senhora, de uma moça. E ele está noivo dela e de repente ele recebe a notícia que ela está grávida. Vê a situação, que situação complicada que esse homem entrou. Ela chega para ele e fala, José, eu estou grávida. Aí o José, mas como que você está grávida? Não é? Você é minha noiva, como é que você vai ficar grávida? Eu não tive nada contigo. Não é? Mas ele recebeu essa notícia. Agora, qual é o que nós, seres humanos, nós homens faríamos? A maioria dos homens, né? O que a maioria dos homens faria? Fala assim, olha, eu não quero saber mais de você, brigaria, alguns até bateria, agrediria ela, né? Por causa que a questão da traição, isso é muito terrível para o homem, para a mulher também, mas o homem, como ele é mais para a parte física do que emocional, o homem ele sofre aquilo e às vezes ele parte para a agressão, não é? E então o que aconteceu? José recebeu essa notícia que a sua noiva estava grávida e ele não era o pai. Agora, o que aconteceu? No versículo 19 fala assim, então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou, ou seja, ele pensou no seu coração deixá-la secretamente. Mas é estranho isso, porque na época era muito complicado, muito rígida a moral da época, e essas situações eram resolvidas de uma forma muito radical. Mas José, a Bíblia Sagrada fala que ele era justo e não a queria infamar. Ele tinha justiça, tinha misericórdia e tinha renúncia. Se José chega e chama os seus parentes, os parentes dela, os anciãos da cidade, e ele fala que ela estava grávida e o filho não era dele, o que aconteceria com Maria? Maria seria apedrejada se ele revelasse que ela estava grávida e o filho não fosse dele. No mínimo, ela seria mandada para um lugar bem distante pela sua família e nunca mais as famílias se reuniriam com ela. Por quê? Porque ela havia causado um mal muito terrível, uma vergonha muito profunda para a sua família. E José, então, se ele falasse que aconteceu isso, ela sofreria. Mas outra opção, se ele fosse embora sem falar nada, ele iria ficar com a culpa e Maria seria poupada. E ele escolheu isso. Ele escolheu ir embora
tá? E a Bíblia Sagrada fala, né? O Mateus diz, olha, então José, seu marido, como era justo, aqui no versículo 19, como era justo e não a queria infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele preferiu perder sua boa reputação, porque ele ia perder a reputação, as pessoas iam falar que cara sem vergonha. Ele teve um compromisso com a sua noiva, engravidou a noiva e fugiu, foi embora. Ele ia assumir, ele ia secretamente, ele iria sair. Ou seja, mas ele era uma pessoa misericordiosa. Ele é uma pessoa que renuncia, ele não era egoísta. Ele preferiu perder a sua boa reputação a arriscar a vida da mulher e do bebê no seu ventre. Então Deus olhou para este homem, Deus escolheu a pessoa certa, Deus viu a pessoa certa. Nós somos escolhidos por Deus e nós precisamos muitas vezes em nossas relações, em nosso relacionamento, a gente exercer misericórdia, a gente exercer graça, a gente exercer a renúncia do nosso direito, porque José, ele tinha direito ali, mas ele resolveu renunciar o seu direito e deixar a Maria secretamente, perder a reputação, a boa reputação que ele tinha. Ele resolveu perder aquilo, porque ele amava Maria e ele não queria que houvesse nenhum mal contra a vida dela, apesar dele não saber o que aconteceu e ele conjecturar que ela havia traído ele. No coração de muitos, com certeza, ele iria partir para uma vingança, para um revanche, mas essa não era a índole de José. José era um homem misericordioso, um homem que não era egoísta. Irmãos, isso é um ensino para nós. Nós precisamos compreender isso, porque são muitas situações que acontecem que às vezes a gente não usa de misericórdia, O relacionamento dentro de casa, dentro da família, é o melhor lugar para que a gente possa usar misericórdia, para que a gente possa usar graça, para que a gente possa usar a renúncia, para que a gente não venha a ser egoísta, mas que a gente venha a ser altruísta, buscando o bem, o bem-estar do outro. José, ele foi assim. Deus, quando escolheu José, Deus sabia, Deus viu em José uma pessoa que iria cuidar bem dos seus filhos. Irmãos, e cada um de nós somos vistos por Deus. Deus olha também você, meu irmão. Deus olha também você, minha irmã. Deus olha cada um de nós e Ele quer que nós venhamos ter justiça, misericórdia e renúncia, que venhamos ser pessoas boas, pessoas misericordiosas e compassivas. Uma coisa também que a gente observa na vida deste homem é que ele era obediente e ele tinha temor a Deus. Isso é o principal, A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O homem, para ter uma família abençoada, para ter uma família próspera, para ter uma família agraciada, é preciso que ele seja, em primeiro lugar, obediente a Deus e, em segundo lugar, tenha temor do Senhor e tenha também altruísmo. Veja bem, quando ele projetou de ir embora, porque ele não sabia o que tinha acontecido, a noiva havia falado que estava grávida e era algo miraculoso e nunca tinha acontecido isso, então ele queria ir embora. E quando ele projetou isso, ele talvez já tinha arrumado tudo e falou: amanhã de manhã eu vou embora, Ele foi lá para a casa deles, porque eles não tinham se ajuntado ainda. Ela morava na casa dos pais e ele morava na casa dele. Possivelmente ele tinha arrumado as malas, tudo para sair de madrugada e ir embora daquele lugar, Mas ele estava dormindo e eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Olha bem, está escrito aqui o que Mateus registrou. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Veja bem, ele
orou a Deus, com certeza, e ele perguntou a Deus para que Deus lhe mostrasse, para que Deus lhe falasse, não é? E Deus falou. Irmão querido, irmã querida, você, quando está em dúvida com relação a qualquer coisa, com relação à sua família, busque a Deus, fale com Deus, porque Deus fala, porque Deus responde, porque Deus mostra, entendeu? Tem um problema com meu filho, tem um problema com a minha filha. Busque a Deus. É necessário que a gente ore, é necessário que a gente interceda, é necessário que a gente busque ao Senhor. Fala que Deus falou com ele. E quando ele despertou, agora a coisa mais interessante, né? Porque para muita gente Deus fala, e Deus fala para todos, eu acredito. Deus fala para todos, mas alguns não obedecem. Ele, além de pedir a Deus a orientação, ele recebeu a orientação, e quando ele despertou do seu sonho, ele fez exatamente como o anjo havia ordenado. O que Deus havia falado com ele, ele obedeceu. Agora, muitos de nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas a gente não quer obedecer o que Deus fala. A gente não quer obedecer o que o Espírito fala. A gente não quer obedecer o que a palavra de Deus fala. Mas a gente quer obedecer os nossos instintos. A gente quer obedecer o que a gente sente. Mas não, querido. O que José sentia realmente era muito, possivelmente, né? Era muito ruim, não é? Era muito ruim o que ele sentia, mas ele resolveu não dar ouvido aos seus sentimentos, dar ouvido aos seus instintos, mas resolveu dar ouvido ao que o Senhor ordenara. Está escrito aqui, no versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E o que ele fez? Recebeu a sua mulher. Pronto, ele foi para a casa dos pais de Maria e falou: olha, eu vou antecipar o nosso casamento, tá? Então, nós vamos fazer a festa agora e eu vou estar recebendo Maria como minha esposa. Irmãos, e não entrou em detalhe com mais ninguém, era uma coisa que só interessava a ele, a Maria e a Deus, embora muitas vezes tem gente que ele chega e ele fala para todo mundo, né? Geralmente mulher faz isso, mas tem homem que também faz, fala para todo mundo o que aconteceu, o que Deus falou que é para fazer, o que Deus deu ordem para realizar. Ele sai falando por quê? Porque ele quer resguardar a sua reputação, né? De repente alguém soube, né? Então eu vou sair falando que um anjo fez isso, eu vou explicar para um, explicar para outro. Não, querido, o que Deus falou com você é você e Deus, é você, Deus e sua família, não é? Então tem coisas que não precisa, o pastor não precisa ficar sabendo, a mulher não precisa ficar sabendo, o vizinho não precisa ficar sabendo, os irmãos da igreja não precisam ficar sabendo. É você, Deus e a sua esposa. É sua esposa, é seu esposo, você e Deus, não é? Tem coisas que nem os filhos devem ficar sabendo. Existem questões que é privativo de você, o seu esposo e Deus. Você, a sua esposa e Deus. Então é assim que Deus faz, é assim que Deus age. A gente precisa aprender esta verdade. A gente precisa aprender em nome de Jesus. O que aconteceu? José considerava a proteção da sua família, o bem-estar da sua família, acima das aspirações pessoais. Então ele vivia por meio das revelações de Deus. Quando Deus mandava: olha, você vai receber sua esposa, você vai conviver com ela e você vai ter a sua vida normal com a sua família, ele obedecia. Mas o que aconteceu? Houve uma série de problemas, porque o rei Herodes quis matar a criança, não é? Deus mandou algumas pessoas para estar abençoando a vida deles, dando recurso, que eram os 3 reis magos. E depois que esses 3 reis magos foram embora, se retiraram, o anjo do Senhor apareceu a José. Mateus 2:13.
o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Novamente Deus falou. Por quê? Porque o rei Herodes, ele queria matar a criança, né? E ele intentou realmente, ele fez um plano, um projeto, ele matou muita gente, matou muitas crianças, mas o objetivo dele era matar Jesus. Queridos, você precisa estar atento a Deus, porque o inimigo, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. E os nossos filhos são a meta do diabo em destruir, porque na hora que ele destrói uma criança, destrói um filho, ele tira o filho da igreja, ele tira o filho do convívio do lar. O que acontece? Muitas coisas que poderiam acontecer, né, que potencialmente iriam transformar a vida de outros, aquilo fica parado, aquilo deixa de acontecer, entendeu? Então, seu filho, sua filha, você precisa estar direto orando a Deus por eles, não é? Ore todos os dias, unja eles com óleo, entendeu? Quando estiver dormindo, todo dia, se você puder, todo dia, vai lá, põe a mão sobre ele e fala: Deus, eu estou abençoando a vida do meu filho, eu estou abençoando a vida da minha filha. Deus, toma meu filho quando vai para a escola, toma minha filha quando vai para a escola. Você precisa guardar, você precisa estar atento ao que Deus, porque tem coisas que você não sabe, mas Deus sabe. Tem coisas que você não percebe, mas Deus percebe. Então, se você estiver ligado ao Senhor, Deus vai te mostrar, seja através de sonho, seja através de um sentimento interior, né? Uma impressão interior no seu espírito lá que o Espírito Santo dá a você, seja através de uma palavra, uma conversa com alguém, de repente a pessoa fala algo que você lembra do seu filho, ou seja, Deus sempre vai te mostrar o perigo que está rondando a vida dos seus filhos. Deus sempre faz isso. A palavra diz aqui, Mateus 2,13, que o anjo do Senhor novamente apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Veja bem, um perigo estava se levantando, uma situação complicada estava se levantando lá no palácio de Herodes, mas José, dentro da sua casa, recebeu a revelação. Meu irmão, não importa qual é o perigo que vai passar para os seus filhos, não importa, se você estiver ligado ao Senhor, não é? Se você estiver colocando a proteção da sua família acima das suas aspirações pessoais, acima dos seus desejos egoístas, Deus vai estar junto contigo, dando a você orientação para o que você vai fazer com a sua família. Amém, amado? Então não deixe de orar, meu irmão, não deixe de orar, minha irmã. Tem muita gente que não ora, não intercede pelos seus filhos, não busca Deus, não fica preocupado, não fica buscando, querendo saber de Deus o que está acontecendo, e por isso são pegos de surpresa. Muitos são pegos de surpresa. Por quê? Porque ele não busca o Senhor, ele não está sensível ao que o Espírito Santo está falando. Agora, outra coisa, ele foi lá, fugiu daquela situação, e quando a situação resolveu, novamente, Mateus 2,19, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho e disse a José, lá no Egito, para onde ele tinha ido, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Veja bem, o problema acabou, a iminência do perigo passou, então Deus novamente avisou, e ele era tremendo, porque quando Deus falava: olha, levanta-te, toma o menino e vai para a terra de Israel, no versículo 21 fala aqui, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ele era uma pessoa obediente demais, ele fazia exatamente o que Deus havia mandado fazer.
Ele realizava exatamente aquilo que Deus falava para realizar. Tem muitos de nós, irmãos, somos muito desobedientes. A gente sabe, olha, estou percebendo, estou sentindo isso de Deus, estou orando, aí Deus manda uma revelação, Deus manda algo para confirmar, mas a gente fica assim, não, isso é coisa da minha cabeça, mas alguém falou ali, mas sei lá, eu acho que ela ficou sabendo, entendeu? A pessoa não é sensível ao que o Espírito Santo fala e não faz e não obedece, aí depois o perigo acontece, né? A filha se perde, o filho se perde, acontece um perigo de violência e tal, aí ele vai e fica chorando, Deus, por que o Senhor não protegeu, por que o Senhor não guardou? Deus fala, não guardei, porque isso é responsabilidade tua, eu te avisei, eu te falei o que fazer e você não fez, entendeu? Então muitas vezes a gente age assim, meu irmão, mas Deus encontrou em José uma pessoa que Deus podia contar. No versículo 22, fala, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de Herodes seu pai, ele receou ir para lá. Veja bem, olha, ele vai para a terra de Israel, ele foi, mas chegou e falou, cara, o filho do cara que tentou matar meu filho está lá, então acho que eu não vou para lá não. Aí, mas ele fez o quê? Voltou para o Egito? Não, ele pediu novamente a Deus a orientação, pediu novamente a Deus a sua orientação para o que fazer, e ele foi novamente avisado em sonho, por divina revelação, aí ele foi para as regiões da Galileia, né? Então, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser homem e mulher que busca as revelações do Senhor, busca a Deus o que fazer, pede ao Senhor para que Ele dê a orientação. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Esse cara, ele era uma pessoa abençoadíssima. Ele era um homem abençoado. José era um homem confiável, um homem que vivia na dependência de Deus para proteger, para cuidar, para sustentar, para instruir a sua família. Você é uma pessoa assim? Eu tenho sido uma pessoa assim? Será que eu tenho vivido na dependência de Deus para cuidar da minha família? Ou eu tenho feito o que me dá na telha, o que eu acho melhor, o que eu acho por bem? Será que eu tenho buscado ao Senhor? Será que eu tenho pedido a Deus? Não é? José era uma pessoa assim, um homem confiável. Deus confiava nele. Será que Deus confia em você com relação à sua família, meu irmão? Que Jesus nos ajude. José ensinou o seu ofício aos filhos. Mateus capítulo 13, versículo 51, ele relata o fato quando Jesus voltou a cidade de Nazaré. As pessoas que tinham convivido com ele falou assim, olha, por acaso ele não é o filho do carpinteiro? E em Marcos 6,3 fala, por acaso ele não é o carpinteiro? Entendeu? Então, a vida dele era tão, ele ensinou tão bem o filho que as pessoas confundiam, ele é o carpinteiro. Não, ele é o filho do carpinteiro. Ele ensinou o ofício aos seus filhos. Pai, mãe, você é responsável por direcionar seus filhos. Não, mas eu vou deixar meu filho, se ele quiser isso, se ele quiser aquilo, se ele quiser... eu não estou falando para você fazer como muitos pais fazem, né? Ele não conseguiu ser advogado, aí ele fica fazendo com que o filho seja advogado porque ele quer. Ainda que ele perceba que o filho tenha tendência ou inclinação para uma outra profissão, mas ele não, ele quer aquilo. Aí ele vai se projetar no filho. Não estou falando isso. Estou dizendo que você é o guerreiro
Você é o guerreiro que tem a flecha na sua mão. Você precisa direcionar a flecha e colocar a pressão necessária para que a flecha atinja o alvo. Seus filhos são alvo. Os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. Então você, meu irmão, do arqueiro, né, do guerreiro que está guerreando, você precisa direcionar seus filhos. Agora, ele tem que atingir o alvo dele. Você só vai orientar e você vai ajudar. Entendeu? Você precisa, você não pode se omitir. Seu filho precisa alcançar o alvo e você tem que ser a pessoa que vai ensiná-lo. José coordenava a sua família nas coisas de Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 41, fala que anualmente os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Veja bem, existia uma ordenança espiritual para sair de Nazaré. Era 3 dias de viagem, era cerca de 2 dias de viagem, que eles andavam o dia todo, 2 ou 3 dias, dependendo da distância. Mas eles iam em Jerusalém, porque Deus havia falado para eles irem em Jerusalém, e eles iam. Tem pais que não se preocupam, não vou para a igreja, né? Meu filho, vai você, né? Ele não é um exemplo. Mas ele fala, filho, faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter consciência da nossa responsabilidade para com Deus. Aquilo que Deus tem mandado fazer com relação à religião, com relação à vida cristã, à vida espiritual. Meus irmãos, vocês pais, têm que coordenar. Coordene a vida espiritual da sua família, da sua casa. Coordene a sua família nas coisas de Deus. José ensinava a palavra. Deuteronômio 6,6 fala, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimarás aos teus filhos, e delas falarás. Lucas, capítulo 2, versículo 42, fala que quando Jesus tinha 12 anos, né, ele foi achado e se assentou no meio dos doutores lá no templo. Jesus se assentou no meio dos doutores. E os doutores ficaram ouvindo e ficaram interrogando Jesus. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Nós sabemos que naquela época já existia algumas famílias que levavam seus filhos para serem instruídos aos pés dos mestres em Jerusalém. Como eles eram de cidade da periferia, eles não tinham nem dinheiro e não tinham também disponibilidade para levar os seus filhos ao templo para aprender. Então quem é que fazia o trabalho de instrução? Era o José, que era o chefe da casa. O Senhor falou, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro você tem que ter a palavra no seu coração. E José, a gente percebendo que era uma pessoa muito sensível ao Espírito Santo, a gente sabe que pessoa sensível ao Espírito Santo é aquela que ouve a palavra, é aquela que ama a palavra, é aquela que estuda a palavra. José fazia isso. E ele também ensinava isso aos seus filhos. Quando Jesus, já adulto, ensinava no templo, os mestres afirmaram que ele não havia estudado com eles. João 7,15 fala, os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam, como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Ou seja, Jesus não havia frequentado ali o templo ou a sinagoga para aprender. Eles aprenderam com José. Nós sabemos que parte do conhecimento era por revelação, né, na vida de Jesus. Mas quanto ao conhecimento básico, ao conhecimento da lei básica, José com certeza deve ter feito a parte que lhe cabia. E você, meu irmão, você tem sentado com seu filho para estudar a palavra? Tem sentado com seu filho para ler a palavra? Você tem sido a Bíblia que o seu filho lê? No nome de Jesus, que Deus nos ajude a ser como José.
Nós aprendemos que a vida do José foi um grande exemplo para nós que somos pais e esposo. Deus conta conosco para cuidar das pessoas que Ele ama e tem propósito a serem realizados. Então você, meu irmão, minha irmã, né, que está aqui ouvindo hoje, nós estamos falando sobre José. Na semana que vem, a próxima reflexão será sobre a trajetória de Maria, uma jovem descendente do rei Davi, que ela também era descendente do rei Davi, que Deus escolheu para ser a mãe do Messias. Que Deus abençoe cada um de nós, querido, e que o Senhor nos ajude a sermos uma família para a glória de Deus. Os homens que me ouvem agora, que você possa, em nome de Jesus Cristo, ser como José, um exemplo de família. Assim como a Maria, ela tinha em José a pessoa que ela podia confiar, a pessoa que ia sustentar ela, que ia mantê-la, que ia ensiná-la. Assim também que as nossas esposas possam ter em nós esta segurança. Segurança emocional, segurança física. Homem, os nossos filhos possam ter também, em nome de Jesus Cristo, esta segurança. Que Deus abençoe, querido, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima.